Fala, rapaziada, tranquilo? Hoje eu vou resolver uma questão que caiu no ITA de 2013, vocês podem acessar lá no cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. E antes caiu também numa Olimpíada lá de Boston. Então é uma questão interessante e ela testa a sua intuição física para limites, certo? Para os casos limites. Então vamos lá. A ideia é o seguinte, você tem aqui 3 cilindros iguais, idênticos, de mesma massa, 2 apoiados no solo e um terceiro apoiado nos outros 2, conforme a figura aqui. Não existe atrito entre os cilindros e nem entre o solo. Aí eu aplico uma força F aqui, né, na direita, e esse sistema ele começa a se mover para a direita e ele se move como se fosse um corpo rígido, ou seja, não existe movimentação entre os cilindros, certo? É como se tudo fosse um corpo só e ele vai se movimentando. E eu quero saber qual é a faixa de valores dessa aceleração que esse sistema pode sofrer sem que exista um movimento relativo entre os cilindros, tá? Ou seja, que eles continuem se tocando aqui, sempre se tocando em todo o movimento. Então, essa questão, à primeira vista, pode ser meio insana assim, né? Que não tem muitas informações, mas a ideia para você pensar nos valores máximos e mínimos é você pensar justamente na sua intuição física dos casos limites. Então vamos pensar aqui o que acontece quando você atinge a aceleração mínima, certo? Pensa na sua intuição física. Então está indo bem devagar, né? Imagina que você tem esse sistema aqui e ele se move bem devagar. Então, à medida que ele se move muito devagar, você concorda comigo que esses cilindros aqui de baixo começam a querer se soltar, certo? Porque eles se movem tão lentamente que esse cilindro aqui de baixo começa a ir para baixo. E aí eles começam a se deslocar e aí esse ponto de contato passa a não existir, né? Eles passam a não fazer contato. Então no limite da aceleração mínima, o que a gente tem? Qual que é a condição que a gente tem? A gente tem que não existe força entre esses 2 cilindros. Então vamos tentar agora achar essa aceleração usando esse fato. Então, no caso limite, os 3 cilindros, eles ainda se movem. Eu vou exagerar aqui, mas só para ficar mais simples de visualizar as forças. Eu vou deslocar eles, mas sempre lembrando que eles estão em contato. Então, no caso da aceleração mínima, os 3 têm a mesma aceleração para lá. E aí vamos aplicar as 3 leis de Newton para cada um desses cilindros. Então, para esse primeiro cilindro, ele vai ter uma força aqui, né, de contato com esse cilindro, nessa direção aqui. Vai ter uma força com esse cilindro aqui também. E vai ter a força-peso, certo? Vou chamar aqui de F1, aqui de F2 e aqui é mg, né? Então, primeira coisa, da geometria aqui, enquanto eles estão em contato, você consegue formar um triângulo equilátero aqui unindo os centros. Então, você consegue achar alguns ângulos bons aqui. Esse ângulo aqui, né, vai ser o mesmo que esse ângulo, que é o ângulo desse triângulo equilátero aqui, que é 60 graus, né? Ou seja, aqui é 60 graus. Da mesma forma, você consegue mostrar também que aqui é 60 graus, né? Porque você traça aqui. Aí lembrando, essa força vem do contato, né? Então, como ela vem do contato, ela é direcionada para o centro e, portanto, ela é paralela a essa linha aqui desse triângulo. Por isso que a gente pode fazer isso. É esse lado, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, né, para esse aqui de cima, na direção x aqui, na direção do movimento, né? A gente tem que a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, F1 cosseno de 60, que é meio, menos F2 cosseno de 60, que é meio, tem que ser igual a massa vezes a aceleração do sistema, né? Porque como todos eles ainda estão se movendo juntos, né, como se fosse um corpo rígido, ou seja, não existe movimento relativo entre eles, todos têm a mesma aceleração. Então o sistema tem a aceleração A e cada um deles tem a aceleração A também. Vou chamar de A aqui. MA. Como ele não desce, né, está estático nessa direção, então a força resultante tem que ser 0, ou seja, F1 cosseno de seno de 60 mais F2 seno de 60, eu vou colocar aqui entre parênteses, colocar em evidência o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a essa força para baixo, que é o peso, que é mg. Beleza. Agora eu posso fazer o mesmo para essas 2 esferas. Para essas 2 esferas não, para esses 2 cilindros. Como aqui você tem uma força F, não é muito interessante você trabalhar com ele. Então vamos tentar achar mais alguma equação para que a gente consiga
achar esse valor da aceleração, né? Porque até agora a gente tem 3 incógnitas e 2 equações. Então vamos tentar achar mais uma equação que a gente consegue matar. Então para isso é interessante você olhar para esse, porque você não tem essa força F aplicada aqui, né? Você teria essa força de contato aplicada, teria a normal e o peso, né? Teria essa força aqui também, sempre lembrando, né, ação e reação, como esse cilindro aplica uma força F2 aqui, ele vai receber uma força de mesma intensidade e sentido oposto, né, para cá assim. E agora que vem a nossa intuição física, né? A gente viu que para aceleração mínima, a condição é que não exista contato, ou seja, no limite, essa força de contato deles aqui vai para zero. Então não vou considerar ela, porque a gente está calculando as acelerações nos seus limites. Então aqui não vai ter nenhuma força. Então agora, aplicando a segunda lei de Newton apenas nessa direção aqui, porque a gente tem essa normal aqui que a gente não sabe quanto que vale, então não é interessante trabalhar nessa direção. Vamos apenas trabalhar nessa direção aqui do movimento. E lembrando que esse ângulo aqui, esse ângulo é 30 graus, né? Então aqui é F2 também, pela lei da ação-reação, né? Então F2 seno de 30 tem que ser igual a MA. E agora, né, força é igual a massa vezes aceleração. Então, nessa direção, força resultante, que é F2 vezes seno de 30, tem que ser igual a massa vezes aceleração. Pronto. Então, a gente já tem F2. F2 vale 2MA, né? Lembrando que o seno de 30 é o famoso meio. Então, F2 vale 2MA. Utilizando essa equação aqui, o meu F1 vai ser quanto? Vai ser F2 mais 2MA, que é 4MA. Finalmente, aplicando essas duas aqui nessa terceira, a gente vai ter que 6MA, raiz de 3 sobre 2, é igual a mg. Corta as massas, então A vai ser G dividido por 3 raiz de 3. Então, a minha aceleração mínima é justamente G sobre 3 raiz de 3. E agora, com essa ideia de pensar na intuição física, né, e o que acontece, eu convido vocês a pausar o vídeo e tentar pensar o que vai acontecer na aceleração máxima, tá? Mas show, vamos agora para outro caso, né? Então, quando você tem aceleração máxima, o que acontece? Está muito rápido, está muito rápido. Então, acaba que, se você pensar intuitivamente, né, essa esfera aqui de cima, essas esferas aqui, elas continuam coladas, né? Então, não vai ter problema aqui nesse ponto. Essa esfera aqui de cima, ela começa a querer sair, né, por inércia, querer sair de cima. É que nem você ter um apagador aqui, ó. Se eu faço muito rápido, ele vem para trás, porque foi uma velocidade bem elevada, né? Então tenta pensar nesse sistema agora para esse caso. Então você meio que vai ter essa esfera não, né? Esse cilindro. Se eu estiver falando de esfera aí, corta. Vai ser um cilindro e esse cilindro vai perdendo o contato com esse ponto. Então no limite, certo? Com a aceleração máxima, ainda se movimentando com a mesma aceleração, essa força de contato que vai ser nula. Então essa é a nossa ideia que a gente vai usar. Então agora a gente faz essa mesma análise, né? Então vamos lá. Primeiro analisar a esfera, o cilindro de cima. Vão ter quantas forças? Vão ter só 2 agora, né? Porque aquela terceira vai ser nula. Vou chamar de F1 também. É aqui o peso. Então novamente aqui é 60, né? Então F1 cosseno de 60 tem que ser igual a massa vezes a aceleração, né? Pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante nessa direção é a componente de F1, né? Que é F1 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então vai ficar F1 sobre 2 igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes... Vou chamar de A' aqui, para não confundir com o mesmo A. E nessa direção, como ele está parado, né? Não se move, então essa componente de F1 tem que ser igual a mg, né? Porque não tem aceleração. Ou seja, F1 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a mg. E agora acabou, né? Porque a gente já tem 2 equações e 2 incógnitas. Então nem preciso mais olhar essa esfera aqui, porque... Não vou precisar olhar esse cilindro, porque eu já tenho 2 equações aqui. Então substituindo aqui vai ficar o quê? M, a' raiz de 3, igual a mg. Corta as massas. A linha, que é a minha aceleração máxima, é G sobre raiz de 3. E só para conferir, né, na verdade não é uma conferência muito exata,
Mas de fato, se você olhar aqui, ó, claramente G sobre 3 raiz de 3 é menor do que G sobre raiz de 3, né? Então, às vezes quando você termina a questão, mesmo que você possa ter errado alguma conta, é bom você fazer esse tipo de coisa para ver se faz sentido, né? Era pra gente achar uma aceleração maior que a outra, né? E de fato está aparecendo ali. A gente pode ter errado conta, mas a gente ganha confiança, certo? A gente ganha confiança porque a gente vê que as nossas análises estão batendo com o que era esperado, né? Espero que vocês tenham curtido aí. Tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem lançar ali nos comentários. Acessem lá a plataforma cosseno.com, né? Tem várias questões dessa prova excelente aí do ITA 2013. Vocês podem entrar lá também para tentar ver como é que essa questão caiu lá no dia. Curtam aí o vídeo, obviamente, se tiverem achado bacana e tal. E compartilhem com quem vocês acham que pode aprender com essa resolução. Valeu, tamo junto.